Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos aí à terça-feira com o título Como Sair das Dívidas. Você viu aí o texto de Provérbios 22:7, que é o verso para memorizar. O rico domina sobre o pobre, o que pede emprestado é servo do que empresta. Então, queridos, a dívida nos leva a uma escravidão, não só de pessoas, mas das dívidas em si, de Satanás, porque a Bíblia diz em Romanos que a nossa luta não é contra a carne, mas contra a potestade do mal. E eu creio que as dívidas é um instrumento na mão de Satanás para aprisionar pessoas. E muitos se tornam escravo dele e escravo também dos seus desejos, que também é mais uma influência do inimigo sobre nós. Então, como se livrar das dívidas? Como sair delas, que é o título dessa semana. A gente vai usar um pouco do contexto da lição e um pouco daquilo que eu sei também de finanças. A primeira coisa, querido, que devemos fazer é cortar gastos adicionais. Qual é o problema? Às vezes a gente está com dívidas e a gente tem gastos que são fixos. Então, quais são os seus gastos fixos? Eu aprendi que gastos fixos não é só comer, conta de energia e água. Às vezes tem coisas para você que é prioridade. Exemplo, a escola dos filhos é um gasto fixo. Quer ver outra? Às vezes você pratica um esporte que te faz bem. E aí você fala, não, eu vou cortar isso. E aí você fica agora desanimado, corre o risco de ter uma depressão. E era uma coisa que para tu era essencial. Então, assim, se você tem 10 hobbies, diminui para um. Mas não precisa cortar todos por causa da dívida. Diminua. Esse é o mais certo. Segundo aspecto, negocie as dívidas. Ele fala na lição de pagamento mínimo, mas o pagamento mínimo não é, por exemplo, cartão de crédito, você ir lá e pagar agora o mínimo. Você vai continuar só crescendo a sua dívida. O correto é você negociar com a empresa, parcelar essa dívida em um valor que caiba no seu orçamento. Essa é uma forma importante para você pagar suas dívidas. Então, primeiro eu corto gastos adicionais, vejo o que é essencial e realmente gastos fixos que eu não posso abrir mão, negocio a dívida. Já falei a vocês também que tem que aumentar a entrada, porque não adianta eu diminuir a saída e não aumentar a minha entrada, então eu preciso correr um pouco atrás. Tem época na vida realmente que a gente vai ter que correr um pouquinho mais, mas como já falei ontem, não sacrificando o que é essencial. Acordou, querido? Logo cedo é buscar a presença de Deus, como você está fazendo agora. Esse é o nosso primordial. Outra, separe tempo para a família. A família também deve ser uma prioridade para nós. É a nossa primeira igreja, a nossa instituição mais importante nesta terra. Cuide da sua família também. Mas em terceiro aspecto aí para vencer as dívidas, é a gente agora para uma parte prática, que é fazer uma lista dessas dívidas, das maiores para menores, organizar e agora a gente pegar e ir pagando aquelas que pode estar bloqueando para nós outras funções que necessitamos no nosso dia a dia. Exemplo, cartão de crédito, a gente precisa pagar o quanto antes, mas vamos supor que você tem uma dívida na energia. Se você não pagar, ou já cortou ou vão cortar a sua energia e prejudica bastante. Dívida na água, dívida com carro que pode ser apreendido, dívida imobiliária que pode ser tomada a sua casa. Então, esse tipo de dívidas que pode lhe trazer um prejuízo maior, ela deve ser, então, colocada como prioridade. Não dá para pagar tudo, veja aquilo que é mais importante para você. Exemplo, entre o carro e a casa. Eu acredito que o principal é a casa. Então, foca em pagar logo essa casa. E assim, às vezes não dá para você pagar uma de cada vez, senão os prejuízos são grandes. Então, negocia 2 ou 3 dessas que são prioritárias e coloca em um valor que você possa pagar. Não dá para pagar, não ficou um valor interessante, então aí você vai ter que focar um e outro. E realmente, amigos, familiares são importantes nesse momento para também ajudar. A gente precisa entender aqueles que têm mais recursos, muitas das vezes de herança, ajuda de outras pessoas que a gente teve. Tem muita gente, querido, que chega no sucesso porque alguém ajudou. E a gente precisa sempre dar essa mão amiga. Muitas pessoas aprenderam com isso e entenderam. Uma das coisas que eu tenho visto nas finanças é que o maior grau que a pessoa chega financeiro é quando ela começa a entender que precisa ajudar quem está embaixo.
Eu já li um livro que o título eu falava assim, poxa, não tem muito a ver comigo, que é Mente Milionária. E aí eu peguei, li por causa de várias recomendações e me surpreendi com esse livro. Não é que ele está só ensinando você a ficar milionário, mas ter uma mentalidade de uma pessoa rica. Isso aí eu quero. E uma delas que ele falou é que a maioria das pessoas, quando chega nesse patamar de riqueza, ele entende que a riqueza não é só para si. Você começa a ser um facilitador de pessoas. Eu penso que esse é o objetivo. Um patrão, uma pessoa que tem uma empresa, eu vi um sujeito falar aí que ele fica rico nas costas dos funcionários. Muitos que eu conheço começaram de baixo, da simplicidade. E agora, quando ele cria ali funcionários, ele capacita e cria também pessoas para essa riqueza. Por exemplo, você abre uma empresa de vendas e depois seu vendedor sai e abre uma empresa. Isso é um motivo de alegria. Você que é mecânico e ensina uma pessoa ali tudo que você aprendeu e depois ele abre uma oficina, você ensinou também riqueza. Então, queridos, ser rico é ajudar outros a também ser rico e melhorar sua condição de vida. Eu chamo isso de ser canal de bênção. Seja você também um canal de bênção. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, ó Pai, nos abençoe e a cada amigo que está ouvindo aqui o canal, que a tua graça e teu poder esteja sobre ele também. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe nesse dia, querido. Tchau, tchau.